e de poder compartilhar com vocês o que Deus fez na minha vida. Como as testemunhas tão importantes aqui, como o Sideral, o André, o Alex. Se ficar falando aqui, eu fico falando a noite inteira. Era uma vez um menino nascido na cidade de Passos, Minas Gerais, filho de pastor, nascido e criado na igreja, aprendeu a palavra de Deus, aprendeu a orar, aprendeu a ler a palavra, aprendeu a jejuar, e ouviu a vida inteira o pai dele dizer que existia um caminho, e que esse caminho era Jesus. Com 5 anos de idade, esse garoto Thales já estava aqui no púlpito da igreja, lá em Passos, em Minas Gerais, louvando e adorando ao Senhor Jesus. Com 5 anos já era solista do coral. E a minha vida era igreja, porque filho de pastor, quando está na igreja, está na igreja. Quando está em casa, também está na igreja, porque o pastor leva a igreja para casa. E quando a gente está na igreja, a gente conversa de igreja. Quando a gente está em casa, a gente conversa de igreja. E a minha vida era na igreja. Com 10 anos de idade, esse menino nem pensa no mundo. Sempre gostou de cantar e sempre recebeu elogios de muitas pessoas dizendo: você tem talento, você é bom, você tem que mostrar isso para as pessoas. Ah, mas eu canto na igreja. Não, mas você tem que cantar fora da igreja. Tem que mostrar isso para mais gente. Deus não está nem aí com isso não. Desde pequeno eu ouvia palavras. Profetas diziam: Thales, Deus te separou desde o ventre da sua mãe e tem algo maravilhoso para você. E de repente esse menino começa a dar ouvidos a esses elogios, e ele começa a assistir os shows na cidade. Ele fala: nossa, eu acho que eu posso fazer isso também. De repente uma paixãozinha pelas coisas do mundo começa a brotar no coração. De repente, nos grandes shows na praça da minha cidade, eu assistia aqueles grandes. Eu olhava e falava: nossa, meu sonho está ali. Mas naquela época a igreja, você não pode fazer isso. Você tem que cantar assim. Não pode gritar muito. Eu gosto muito de gritar. Quantos sabem que eu gosto de gritar aqui? Deixa eu ver. Esse dia chegou uma irmãzinha para mim na igreja e falou assim: Thales, minha mãe gosta, a gente gosta do seu CD, mas minha mãe falou que você grita muito. Sonhando com o mundo, sonhando com as coisas do mundo, tendo crescido na igreja, nunca tinha tido a oportunidade de sair na noite, de curtir uma festa, de quebrar tudo. E eu via às vezes alguns amigos dos meus primos, a família, o pessoal chegando. Pô, tô chegando de tal lugar, uma festa de 3 dias. Eu olhava assim: por que eu não posso? Porque você é da igreja. Não quer dizer que essa igreja está me atrapalhando. Um dia eu recebi um telefonema. Nesse telefonema era um amigo meu que dizia assim: Thales, Taleco, tudo bem? Tudo bem. Sabe quem está falando? Fulano. Ô, fulano, tudo bem? Cara, deixa eu te contar. O Jota Quest. Quem conhece uma banda aqui de Minas Gerais chamada Jota Quest? Aleluia. Ô, glória. Mas tem que dar glória mesmo, que é por causa do Jota Quest que eu estou aqui. Aí eu falei: o que tem? Cara, os caras estão procurando 2 negão para cantar com eles. Um sou eu e o outro é você. Eu falei: eu? Mas e Jesus? Jesus não vai gostar. Mas as pessoas que estavam na mesa ali comigo falaram:
Ah, você acha que Jesus vai ligar você aí? Não, mas eu canto para Jesus. Meu pai me ensinou que a gente tem que cantar na igreja, adorar o Senhor. Cara, você vai perder a oportunidade de cantar com o JK, quer cantar na igreja. Eu falei, Jesus, acho que eu vou. Falei, o que eu tenho que fazer? Você tem que vir para Belo Horizonte agora. Eu falei, mas que dia que vai ensaiar? Não vai ensaiar nada, não, tem que vir já logo. Ele vai gravar e... Eu falei, meu Deus, faz o seguinte, Jesus, fica aí que eu vou ali. Vou perder a oportunidade. Eu não estou falando mal do Jota Quest, nem falando que o Jota Quest não é de Deus, e nem falando que o Jota Quest me tirou do caminho de Deus. Eu estou dizendo para você que eu não tinha as minhas convicções em Deus. Sabe quando você recebe uma proposta que seu coração faz assim? E às vezes a gente só não vai porque a gente é crente, sabe? Eu não vou porque eu sou crente. Porcaria. Se eu não fosse, eu podia ir. Você quer saber? Eu vou. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, estou dentro da televisão. No interior, irmão, minha cidade tinha, na época, uns 90 mil habitantes. A gente não tinha informação de nada, ninguém sabia de nada, nem tinha. Estava começando esse negócio de internet, nem sei se tinha isso, nem nada. E quando eu cheguei lá, me lembro que nós fomos fazer um show. E quando eu cheguei, eu olhei nos bastidores assim, e uma galera, festinha, e eu vi uma pessoa fumando um cigarro. E eu falei, o que você está fumando aí? Um cigarro. Eu falei, que cigarro é esse? Um Calton vermelho. Aí eu falei, Aí ele falou, mas você fuma? Eu falei, acho que eu fumo. Mas você não é da igreja? Eu falei, já chegou aqui, né? Não, porque falaram que ia vir dois negão cantando. Um não era e o outro era da igreja. E você é o da igreja. Eu falei, rapaz, quer saber? Me deu um caldo desse aí. Mas logo eu aprendi, tomei gosto, comecei a gostar do negócio. Cheguei lá no botequinho e falei, moça, me dá um caldo vermelho. Ela apresentou aquele maço. Eu falei, agora eu fumo. E naquela festa, eu via pessoas tomando uma bebidinha. Eu falei, o que é isso aí que você está bebendo? Uísque com energético. Eu falei, deixa eu ver isso aí. Rapaz, você bebe? E eu peguei. Mas que delícia. Faz um para mim. E tomei um, tomei dois. E eu vi que de repente as coisas ficaram mais fáceis para mim. Estava em outro lugar, um outro dia. Eu vi pessoas fumando um cigarro diferente. E eu falei, que cigarro é esse aí? Que cheiro é esse aí? Isso é um cigarro, isso é maconha. É bom. Eu falei, essa aí que é a maconha? Eu falei, é. Eu falei, deixa eu ver se essa maconha é isso. Rapaz, mas você... Onde que tem? Onde que tem mais? Um dia eu estava no palco e eu ouvi assim, lindo! Aí eu olhei, eu? Falei, não. Eu acostumado com aquelas mais feinhas lá do interior. Eu já chegava logo. Quando eu ia chegar, nas duas que eu já tinha tido na vida, quando eu ia chegar, eu já ia na mais feinha logo para não ter erro. Mas de repente você olha na frente assim, tem aquela assim, ó.
aquele decote. Eu falei, eu vou entrar lá dentro. E eu falei pro meu parceiro, será que se depois acabar aqui e eu descer lá, ela vai continuar falando assim? Ele falou, vai. Eu falei, mas eu não era lindo, gente. Minha mãe nunca me chamou, nem minha mãe nunca falou que eu era lindo. Porque lá em casa era assim, ó, era teteinha ou cheiro verde. Não tinha lindo, então eu não sabia. De repente eu cheguei perto daquela moça e ela, aquele cheiro, aquela coisa. Eu falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Ela, você é linda. Eu falei, gente, mas não sou não, mas tá valendo. Aí de repente você arruma uma aqui, outra ali, outra e tal. E aí quando eu olhei no meu celular, tinha uns 100 telefones delas. Uma de cada cor, de cada espécie, em cada cidade diferente. Todas. Quando eu olhei, em pouquíssimo tempo, eu estava fumando 2 carteiras de Carlton vermelho por dia. Eu tomava uma garrafa de uísque todo dia. E fumava 30 gramas de maconha, às vezes 50, todo dia. E amava um montão de namorado todo dia. Às vezes o Espírito Santo falava, ei. Quem conhece a palavra sempre recebe um toquezinho do Espírito Santo, mas o meu coração foi logo arrebatado por aquelas coisas. E de repente eu comecei a descobrir um comprimidinho que você colocava na bebida, que você ficava doido, mais doido. Eu me lembro um dia que terminou um show e eu saí do palco. Falei, nossa, estou apertado demais, eu preciso ir no banheiro. E eu desci, doido. Cheguei no banheiro, não sei se o banheiro não abriu, estava trancado, não sei o que era. Eu não consegui abrir, saí correndo, fui num cantinho. E aí tinha umas árvores, umas pedras, assim, um lugar escurinho assim. Eu cheguei e falei, nossa, eu vou fazer xixi aqui mesmo. E aí fiz ali, e quando eu estava voltando, depois eu vi uma confusão. O pessoal da equipe técnica falando, você é louco, você não sei o que, o cara vai te bater. Eu falei, o que foi? Aquelas pedras e árvores, que eu achei que eram pedras e árvores, era um casal. E eu fiz xixi no casal. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo não derruba ninguém de uma vez. Diga para o seu irmão assim, pequenas porções. E depois ele te diz assim, você cai a primeira vez e ele fala, você vai confessar para que você vai cair de novo? Não vou cair de novo. Depois que caiu 3, já era. Mas meu pai estava orando por mim. O meu pai estava crendo que o Deus do impossível ia agir na minha vida. Mas eu queria era quebrar tudo mesmo. Um dia eu estava num show, doidão, e chega um pastor lá no show, pastor André Valadão, de touquinha na cabeça, uma camisa diferente, um colar. Falei, pastor é doidão mesmo. Meu querido, Jesus tem uma obra na sua vida. Falei, o que esse pastor saiu lá da Lagoa para vir falar de Jesus para mim aqui? E o pior é que ele entrava lá dentro, lá no camarim, lá no cantinho assim, chegava, tem que ficar firme com Jesus. Eu falei, não pastor, eu estou firme. Bafão de cachaça e cigarro. Depois ele apareceu de novo em outro lugar. Eu lembro direitinho que eu cheguei para amigo meu, Mirim, e falei assim, Mirim, não deixa esse pastor entrar aqui mais não, bicho. Vocês não têm poder nem para proibir esse pastor de entrar aqui, não é possível, bicho. Aí esse dia ele falou, não, nós não vamos, não, pode deixar que eu vou, Taleco, pode deixar que nós vamos evangelizar aqui. Quando eu olho, o pastor está ali dentro do camarim. Meu pai orando, o pastor André cercando. É o anjo, né? Deus manda o anjo. E eu gostava de estar perdido. Tem gente que é perdido e quer sair. Tem gente que está perdido que gosta. Eu gostava.
Um dia nós tínhamos 2 shows em Curitiba, que era um lançamento de uma turnê nova. E esse dia eu falei assim, eu vou quebrar tudo. Tinha uma turma em Curitiba, daquela bem assanhada. Eu peguei o telefone, liguei e falei, moçada, tô chegando, vocês estão sabendo? Estão sabendo? 2 dias de show, eu tô chegando aí, nós vamos ficar 3 dias, nós vamos ficar loucos. Eu quero desesperar de tanto ficar doido, que esses 3 dias vão ser demais. Vou ficar 3 dias aí, já contratei a turma, chamei tudo. Falei, o primeiro dia o esquenta é lá no meu quarto. Mas eu não sabia que nesses 3 dias Deus estava preparando algo totalmente diferente para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui essa noite, ó. Pode aplaudir mesmo, Jesus. Talvez você esteja me ouvindo aqui, falando, esse mala aí, eu vou sair daqui e vou encher a cara. Você não sabe o que Deus tem preparado para você. A partir de hoje a sua vida nunca mais vai ser a mesma, em nome de Jesus. Chega de falar das coisas que o diabo fez, agora eu vou falar o que Deus fez. Mais uma vez, irmãos, pelo amor de Deus. O Thales saiu daqui falando que o Jota Quest deu bebida e maconha e mulher pra ele. Eu não tinha nada com o Jota Quest. Jota Quest é o Jota Quest, são 5 pessoas, eu era contratado do Jota Quest. Mas para mim já estava bom demais. Eu tinha minha galera, eu tinha as minhas turmas, eu fumava a minha maconha com outro povo, bebia, chapava louco para o outro lado. Tanto que um dia, o empresário do Jota Quest chegou para mim e falou assim, Thales, você vai ter que assinar um termo para mim, que se você morrer na estrada não é culpa da gente. Então você vai sair daqui falando, entendeu, irmão? Não. Fui eu. E eu cheguei esse dia em Curitiba, a gente doido. Primeiro dia de festa, quebradeira total, dormi madrugada, chapação, loucura. Segundo dia também. Terceiro dia também. No terceiro dia eu estava tão cansado de ficar doidão, que eu já tinha ficado os outros 2 e o terceiro dia o dia inteiro, que eu fui pro meu quarto. E no meio do caminho encontrei um amigo meu lá do Rio. Ele falou, bora fumar um, negão. Eu estava cansado de tanto fumar, de tanto beber. Mas já que já está no inferno, abraça o capeta logo. Aonde que vai ser? Aqui nesse quarto aí. Acende para nós. E quando eu acendi, nós começamos a fumar. Eu fechei o olho para viajar, doidão, depois de estar carregado de pecado. Eu acho que nesse dia eu ultrapassei o limite de Deus, e a taça de Deus se encheu, e Deus estava muito bravo comigo. E eu estava ali viajando, fumando, quando eu ouvi assim, ó, vamos fumar mesmo que nós vamos tudo pro inferno. Eu falei, eu não vou pro inferno. Irmão, imagina você ali doidão, viajando, pensando no Fred Flintstone, sei lá em que eu estava pensando. E de repente você, vamos fumar mesmo que nós vamos tudo pro inferno. Minha reação foi dizer, eu não vou pro inferno. E meu amigo pequenininho, com a vozinha fininha, de repente ele virou assim, vai sim, porque você é o pior. Eu não quero ir pro inferno. Mas você vai. Eu falei, e na minha mente naquela hora eu falei, meu Deus do céu, esse cara está encapetado, porque eu conhecia, eu cresci na igreja. Lembra quando eu contei que o menino cresceu na igreja, ouvindo que o pai disse, ó, o caminho da salvação é esse, tem que fazer isso, tem que andar na palavra, tem que orar. Eu falei, esse cara está endemoniado. E eu ouvi falar, quando esse povo está endemoniado, que a pessoa não tem autoridade, ele vai me bater, ele vai me matar. Meu Deus, o que eu vou fazer? Nossa, Jesus, que eu vou. Eu pensando, eu falei, nossa, vou chamar Jesus aqui. Porque se esse homem começa a me bater aqui dentro dos quartos, eu doidão, cachaçado, fumado, esse homem começa a me bater, quebra o quarto tudo, eu vou ter que pagar tudo e vai dar mó rolo para mim. Eu vou entregar minha vida para Jesus aqui, nem que depois eu desentrego. É cheio de gente que entrega a vida para Jesus e depois desentrega, né? Nessa época em que as pessoas pregam sobre aquilo que Deus pode dar e não aquilo que Deus é e que Ele pode fazer na sua vida. Senhor, vou fazer campanhas terça-feira, são 20 terças-feiras, Senhor, para o Senhor me dar o meu carro que eu quero, Senhor, e se o Senhor não me der, o Senhor vai ver, Senhor, porque a sua palavra falou que o Senhor vai dar, e se o Senhor não me dar, eu vou sair da igreja.
O que Deus tem para você é muito maior do que isso que você está pedindo para Ele. O que Deus tem para você é a salvação eterna em Cristo Jesus. É isso que Deus tem para você. Aí ele olhou para mim assim, eu falei, vai me bater. Ele falou, você vai pro inferno. Eu falei, eu não vou pro inferno não. Ele falou, vai sim. Eu falei, eu não vou não. Eu falei, vou chamar Jesus e agora? Eu falei, eu não vou pro inferno não, porque Jesus tem um plano na minha vida. Eu sou bobo. Lembrei, né? Jesus tem um plano na minha vida, e se eu entregar minha vida para Jesus aqui, Ele vai fazer uma obra na minha vida. Você vai ver que eu não vou pro inferno. E eu sei que Jesus tem um plano na minha vida, Ele vai mudar a minha vida. Eu vou entregar minha vida para Ele aqui agora. Eu entrego minha vida para Jesus. E quando eu falei isso, o capeta regalou o olho assim, ó. E de repente o capeta largou meu amigo sozinho comigo. E eu falei, não vou pro inferno não. E meu amigo olhou para mim e falou assim, por que você está falando assim comigo? Eu falei, você está falando que eu vou pro inferno? Ele falou, eu não estou falando nada disso. Eu falei, ai, ó. Hoje eu vou embora antes que esse capeta volta. Esse meu amigo até hoje acho que não entendeu nada. De repente a vozinha dele, por que você está falando assim comigo? Eu falei, agora, vazei. Eu fui pro meu quarto, mas eu falei coisas muito fortes ali. Jesus tem um plano na minha vida. Eu vou entregar minha vida para Jesus. E se eu entregar minha vida para Jesus, você não vai poder mais me levar para o inferno. E quando eu entrei no quarto, uma vozinha falou assim, ei Thales, lá dentro de mim, você vai voltar para mim? Eu não sentia aquilo há muito tempo. Presença de Deus, voz de Deus. Eu fingi que não estava ouvindo. Falei, nossa, ainda bem que eu fugi do capeta, sarei da cachaça, sarei da maconha, sarei de tudo. Ainda bem que eu fugi. Ei, Thales, você falou lá que ia voltar para mim. E que se eu tivesse um plano na sua vida, eu falei, Jesus, você está complicando minha vida. Mas aquilo ficava mais forte a cada segundo. E Thales, você vai voltar para mim? Volta para mim. Eu tenho grandes coisas na sua vida. Eu falei, por que eu estou lembrando disso agora, meu Deus? Eu falei, se eu voltar para Jesus, eu vou ficar pobre. Deixa eu contar um negócio para vocês. Antes de ir, eu era vidraceiro. Sabe o que é vidraceiro? Sabe? Que põe um vidro lá na casa do povo. Mas eu não era desse bom que põe um vidro, não. Eu andava numa motinha RDZ 125, passando na rua e olhando para a janela das casas do povo. Aí quando tinha um vidro quebrado, eu parava. Aí abria a senhora, a senhora quer trocar o vidro? Não, meu filho, eu vou pôr o papelão. Aí então eu estava na motinha e achava outro. Oi, senhora, a senhora quer colocar o vidro aí? Eu vou falar com meu marido, amanhã você volta. Tá bom. Aí voltava, ô meu senhor, você falou com seu marido? Não, eu vou pôr papelão. Tem vários de papelão. Mas... Aí quando eu achava um que ia colocar o vidro, às vezes eu ia entregar para o vidraceiro, mas o vidraceiro não podia. Eu falei, não, deixa que eu coloco. Aí eu comprava o vidro na vidraçaria e levava. E na hora de colocar o vidro eu quebrava o vidro, aí tinha que pagar. Vidraceiro ruim. E aí eu pensei, mas se eu for para Jesus, eu vou ter que parar de cantar aqui no Jota Quest. Vou ter que parar de fumar maconha, vou ter que parar de beber, vou ter que parar de chapar, vou ter que parar de sair. E ó, lindo, nunca mais. Vai ter que voltar para aquelas, hein? Aquelas benitas. Aquela que você anda de mão dada só com a pontinha do dedo assim para soltar. Eu falei, Jesus, deixa eu falar um negócio pro senhor. Viajar todo final de semana, nem precisar fazer agenda, eu faço. Quinta, sexta, sábado, domingo, show direto, ganhando dinheiro, morando onde eu quero, com o carro que eu quero, com as namoradinhas, com as minhas droguinhas. Mas o Espírito Santo continuava dizendo, Thales, o que eu tenho para você é muito maior do que isso.
Eu falei, mas se eu ficar pobre eu não vou aguentar mais. Ou você não é aquele menino que cantava no... O meu coração estava tão perdido, tão desgraçado e tão longe de Deus, que a proposta do mundo, que o cigarro, que a maconha, que as drogas, que as bebidas, que a prostituição, que o adultério, era muito mais importante para mim do que a presença de Deus. Eu preferia o Márcio de Calton à presença do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo continuava assistindo. Ei, Thales, você tem que voltar para mim. Volta para mim. Eu passei a noite ali desesperado. Custou amanhecer, amanheceu. Eu levantei. Gente, passou, parece que a vozinha parou. Ei, Thales. Deus não desiste de você, meu irmão. Deus não desiste de você. Maravilhoso. Eu falei, não, mas eu preciso parar de ouvir isso. Gente, eu não estava isso ontem, estava festa, pelo amor de Deus. Eu vou comprar. Porque quando a gente compra, a gente fica feliz. Quem gosta de comprar e fica feliz quando compra? Aqui, deixa eu ver. Tem gente mentindo aí. Quem gosta de comprar? Eu amo comprar. Levo até regulado da minha esposa direto. Eu gosto de chegar em casa com a sacolinha. Aí eu abro a sacolinha para ver se aquilo que eu comprei está lá dentro. É bom demais comprar. E eu falei, vou comprar, que de repente eu fico feliz. E aí eu esqueço isso, pelo amor de Deus. E aí liguei numa loja lá, que eu gosto, lá de Curitiba. Falei, ô amigo, eu queria comprar. Ah, não, nós estamos aqui no endereço tal. Eu falei, não, mas eu não quero ir aí não, eu quero que você venha aqui. Ah, vem aqui, rapaz, eu estou no hotel tal, estou cantando aqui com a banda tal, estou aqui hospedado, vou ficar aquele. Então daí aí. Mas o que eu levo? Eu falei, traz tudo aí. Traz tudo que você tiver na coleção nova. Qual o tamanho? O tamanho é esse. Então eu vou. E a vozinha, Thales, você vai voltar para mim? E aí, enquanto aquele moço caminhava para o hotel, eu comecei a chorar. Eu falei, por que eu estou chorando? Tem tudo que eu quero, eu vivo a vida que eu quero. E eu comecei a me perguntar por que eu estava chorando. E a resposta era: você está tão longe, tão vazio, tão perdido, tão sujo, que Deus enviou o Espírito Santo para te convidar para uma vida cheia dele e da presença dele. E você não consegue abandonar esse seu prazerzinho de 5 minutos idiota que te leva para o inferno. Você está tão perdido, você está tão louco, que o próprio Deus está fazendo uma proposta de vida eterna para você, e você não consegue dizer sim, porque está cego na mão do diabo. Irmãos, de repente toca meu telefone e eu atendo. O senhor Thales? Chegou um rapaz aqui embaixo e ele falou que está com as roupas aqui para o senhor, falou que vai comprar. Eu falei, é isso mesmo. E eu chorando, o moço vem. De repente, toca a campainha do quarto. E eu abro a porta, e aquele moço com as sacolas, e ele vem entrando, e eu olhando para ele, segurando aquele choro. Tem 2 tipos de choro, né? Tem aquele que você chora, você não quis, e tem aquele que você... E eu estava segurando esse, e ele olhando, entrando com a sacola, e de repente eu não aguentei. E ele olhando para mim assim, tipo assim, o cara me liga na loja para trazer a roupa, tudo aqui no quarto para ele comprar. Eu achando que vou vender. Quando eu abro a porta com a sacola, o cara começa a chorar com esse beição.
E ele olhou para mim assim e começou a chorar também. E eu falei, agora eu tô ficando doido mesmo, porque eu acho que essa droga agora bateu no tampão da minha cabeça, que eu fiquei louco. Porque esse homem tá aqui chorando, e eu chorando, e ele pensando de mim, eu pensando dele. Por que você tá chorando? Eu não sei, eu também não sei. Mas eu sabia porque eu estava chorando, só que eu estava querendo saber o que estava acontecendo. De repente a coisa começou a ficar baranga demais. 2 homens no quarto fechado chorando, alto. Aí eu sei por que eu estou chorando, sabe? Eu estou chorando porque Deus está me fazendo uma proposta para eu voltar para os caminhos dele, me convidando para voltar. E eu estou tão perdido, tão perdidaço, que eu não quero voltar, porque a presença de Deus não significa nada para mim. Aí ele olhou para mim e falou assim: eu também sou desviado. Eu falei: Deus, o Senhor mandou um desviado aqui? Isso eu falei dentro da minha cabeça. Eu falei: o que esse desviado veio fazer aqui? Eu pensei que ia chegar um pastor assim: meu filho, eis que te digo, que de hoje em diante nunca mais andarás por essas terras. Aí só manda um desviado, com essa sacola desviada também. Irmão, o que você vai fazer com um desviado dentro do seu quarto, você precisando voltar para Jesus? Nós começamos a conversar sobre Deus, e chegando em algumas conclusões. 2 perdidão, doidão. De repente eu olhei para ele e falei: você precisa firmar, viu? Chorando assim, ele: você também, viu? Porque quando eu vivia com Jesus era assim assado. Mas depois que eu falei: você precisa endireitar as veredas. 2 desviados conversando numa situação preparada por Deus chegaram a uma conclusão: não existe vida, nem alegria, nem paz sem Jesus Cristo. Não existe nada que você tenha, nenhum lugar que você chegue, nada que você alcance que se compare à presença de Deus. E a gente estava assim, ó: nós estamos perdidos mesmo, nós estamos precisando de Deus. E ali começou a obra de Deus na minha vida. Uma coisa é você voltar para Jesus. Aí a gente: vamos voltar para Jesus, então vamos, Senhor. E largar as coisas, e largar aquela vida. Levanta, mas cai, levanta, cai, não tem força, não tem raiz. De vez em quando ligava um pastor, o telefone tocava, 031, alô, Taleco, quem é? É o pastor André Valadão. Nós amamos você, nós queremos te abençoar, queremos cuidar de você, alagoinha a sua casa. Eu falei: oh meu Deus do céu, acho que Jesus está me querendo mesmo. Uma coisa é você deixar aquilo que te impede de ser de Deus, e a outra coisa é você agarrar o Espírito Santo e dizer: Senhor, eu te quero para sempre, eu não te largo nunca mais. Sabe onde estava meu coração? Nas coisas do mundo. Eu gostava de cantar, gostava de mostrar minha voz, eu ainda gosto, mas hoje eu sou cheio do Espírito Santo. E eu tomei uma decisão. Por isso que é importante a gente pregar, é importante a gente falar de Jesus para aquelas pessoas que precisam, que têm dificuldade,
Porque no momento quando a coisa apertar para ela, ela vai procurar você. E quando eu decidi voltar, eu liguei para um amigo nosso aqui da igreja. Falei, eu preciso falar com o pastor Márcio. E o pastor Márcio foi almoçar comigo. E ele olhou para mim e disse, filho, Deus não precisa do seu talento, mas Ele quer muito o seu coração. Sabe o que eu estava esperando ele me dizer? Vagabundo, você não podia ter feito isso. Porque era isso que muita gente me dizia. Deus vai pesar a mão no você, hein? A hora que Deus pesar a mão no você, você vai ver o que Deus vai fazer. Fulano morreu aí, ó, brincando aí. Quando ele falou, Deus quer muito o seu coração, eu tive uma revelação no meu coração daquilo que eu tinha que ser. E Deus falou comigo, se você entregar o seu coração para mim completamente, eu vou te encher da minha presença. E vou devolver a unção que um dia eu te dei. Mas uma coisa, irmão, é você voltar e aquele telefone toca, fulana, aí aparece a foto dela. Aí você fala, eu não posso atender, mas eu vou só um pouquinho. Alô? Não, não vem aqui não, não vem aqui não, porque é melhor não, mas vem só um pouquinho. Mas traz alguém. Cai de novo. Um dia eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, eu estou perdido. Eu sei que o Senhor me quer. Eu estou perdidaço. E eu gosto de estar perdido. Eu preciso que o Senhor me faça sentir nojo desse pecado, nojo dessa vida, porque eu gosto dela. E foi daí que veio, me molha, me lava, me ensina. Eu não estava sentindo Deus quando estava fazendo essa música não, irmão. Eu estava clamando porque eu não sentia mais a presença. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar, me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Oh Deus, canta, igreja. Me molha, me ensina. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, parece que Jesus está me aceitando de novo. Com fogo, me molha, me lava. A glória da segunda casa, Deus, a glória me molha, me lava, me ensina, me inspira, Deus, me lava. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a entender as coisas que eu tinha feito. Você saiu com a mulher do outro, que era seu amigo. Esse adultério, como se as escamas tivessem caído dos meus olhos. Eu olhei e tinha uma pedra de maconha, eu tinha droga, eu tinha bebida, eu comecei a enxergar, e sabe o que eu fiz? Foi pro chuveiro. Eu liguei o chuveiro. Me molha, me lava, me ensina. E comecei a esfregar. Deus, me tira desse pecado, me tira dessa desgraça. Eu não quero mais essa vida, não quero. Se você for sincero com Deus, Ele vai fazer um milagre na sua vida também.
Já comecei a buscar. Conseguia ficar já 2 semaninhas em pé. Oh, glória. Não, depois de 15 dias caía de novo. Mas aí arrependia. Oh, Senhor, não posso. Ficava mais 3 semaninhas, caía. De repente eu falei, se eu ficar levantando e caindo, eu não vou chegar a lugar nenhum. Porque quem levanta e cai não chega a lugar nenhum. Nunca vi aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Então eu peguei a Bíblia e comecei a ler. Quando eu cheguei na metade da Bíblia, deu vontade de fumar de novo maconha. Eu fumei. E continuei lendo, doidão. Sabe por quê? Às vezes a gente espera a gente ficar santinho para ler a palavra, para jejuar e para orar. Deus quer que você chegue diante dele e diga: Senhor, eu estou doidaço, me ajuda aí. Eu não tenho força, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Deus da força. E aí ele vai com as mãos poderosas dele e diz: a palavra é linda, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fica de pé. Esse testemunho não tem fim, não. Pode ir? Então senta de novo. Quem quer ir embora, diga amém. Pode ir mais um pouquinho, diga aleluia. E o Dedé acabou de falar que nós estamos gravando um DVD do testemunho hoje. Amém. Gente, eu vou falar um negócio para vocês aproveitar o momento da descontração aqui do corte. Tem só 297 DVDs. Porque eu não consegui mais, não. Então, depois que terminar, eu vou ali para Tenda da Vitória, Tenda da Bênção. Mas não precisa ir lá correndo agora, não. Mas só tem 297, que eu dei 3. Acabou. Essa parte a gente corta. Então vamos voltar. Aleluia. E aí eu recebi um recado do J Quest assim, ó: nós vamos parar 6 meses de tocar, não vamos fazer show mais. Eu falei, meu Deus, como é que nós vamos fazer 6 meses sem trabalhar? Mas já recebi logo contato de uma banda de axé lá de Belo Horizonte, chamada Jamil, de Salvador, chamada Jamil e uma Noite. Quem conhece o Jamil e uma Noite aqui? Isso, bom também. E quando eu cheguei lá, eu já estava diferente. Eu olhei para aquelas pessoas e falei, eu preciso falar aquilo que Deus fez na minha vida para essas pessoas aqui. Porque eu comecei a buscar Deus, eu comecei a orar, eu comecei a jejuar, eu comecei a ler a palavra, eu comecei a dizer: Senhor, não permita, Deus, não permita que eu caia de novo. Eu quero ficar na tua presença. E aquelas pessoas lá na Bahia falavam: esse menino está diferente. Thales, a gente te via. Um dia a gente te viu no show do J Quest, um deles contando. No meio do show você saiu do palco e desceu. Eu nem lembro disso. Agora você vem falar para mim de Jesus, de Bíblia. E eu peguei meu companheiro de quarto de jeito e falei com ele assim: Jesus está fazendo algo maravilhoso na minha vida. Você quer? Aí eu quero. Eu falei: o Deus que está mudando a minha história pode mudar a sua história também. Aquele doidão, perdidaço, louco, recebeu um toque de Deus. E a partir daquele toque de Deus na minha vida, com sinceridade no coração, que eu disse para ele: Senhor, eu não quero mais. Depois daquele toque, a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu fiz 2 carnavais lá em Salvador. Ainda fiquei 2 anos tocando com Jamil, buscando, orando, me preparando. E um dia Deus falou assim no meu coração: agora eu quero que você saia daí e vai viver para mim, louvar nas igrejas, cantar para mim.
Eu falei, Deus, mas eu vou ficar pobre. Como é que eu vou? Aqui chega na quarta-feira, eu recebo meus 4 cachezinhos, faço meu carnavalzinho, volto com meu carro zero no bolso. E agora, Jesus? Eu falei, Deus, vamos fazer o seguinte, eu continuo aqui te servindo, eu não vou pecar mais não. Mas o Espírito Santo falou, não, eu quero que você saia daí. E eu resisti. Porque o meu coração dizia assim, sai e vai servir a Deus, porque eu já estava vivendo em Deus. Mas existia algo em mim que dizia assim, se você sair, você vai ficar pobre, vai ser humilhado, vai ficar a pé na rua, e o povo vai ficar apontando para você, falando, você não era aquele? Era isso que me afastava de Deus, era isso que me afastava da bênção de Deus. Mas um dia eu estava correndo na rua lá em Salvador, já buscando a Deus, mas não queria sair. O Espírito Santo falando, sai, você tem que sair, eu quero te usar. E eu disse, Deus! Então tá bom, eu saio. Mas se eu ficar pobre, você vai ver. Eu não posso ficar humilhado não, olha a minha situação. Deus falou comigo, você pode até não entender agora, mas o que eu tenho para você, meu filho, é muito maior do que essas migalhas que você acha que você tem aí. Eu falei, Deus, então tira esse prazer meu que eu sinto que está no palco, que eu estou gostando também de chegar lá no axé, de olhar o... Eu estou gostando um pouquinho daquilo ali. Tira esse prazer do meu coração, arranca isso de mim. E fui orando, buscando. Um dia eu cheguei no show, olhei para o povo e falei, nossa, esse povo está precisando de Jesus. Porque Deus começou a mudar o meu coração. Posso dizer uma coisa para você, irmão? Seja sincero nas suas orações com Deus. Quando você chegar diante de Deus para orar, se você estiver cansado e com preguiça, chega assim, Senhor, eu vim aqui dizer para o Senhor que eu estou cansado e estou com preguiça e por isso não vou orar. Eu sei que o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, eu te amo. Mas não fica ali, sabe? Senhor, maravilhoso, o teu nome é... Irmão, Deus olha para você e fala, hipócrita. Seja verdadeiro com o Espírito Santo, irmão. Senhor, quando eu olho aquele decote, dá vontade de entrar lá dentro. Então não deixe ele aparecer na minha frente, então me tira da rota. Eu me enche de uma coisa tão gostosa que eu olho e digo assim, eu não vou trocar isso pelo Espírito Santo jamais. Sinceridade com o Espírito Santo, aí ele começa. Eu estava no quarto no hotel, tem no chuveiro, falei, acho que eu vou pedir para sair. Se você sair, você vai ficar pobre. Eu estava no chuveiro e Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus falou comigo assim, meu filho, você não precisa de dinheiro, você não precisa de carro, você não precisa de casa, você não precisa de nada, você precisa de mim. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o resto vem. Deus da minha vida, fica comigo, sou sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso. Aí Deus me mostrou que eu precisava dele. Aí eu tive uma confusãozinha lá na banda num dia no show, uma discussãozinha que não tinha nada a ver com nada, mas aconteceu uma situação que não justificava sair. E eu falei, Deus, eu acho que essa é a situação. Peguei o telefone, liguei para a Daniela. Cadê a Daniela? Está lá dentro. Amor,
acho que eu vou sair da banda, que Deus está falando para sair. Aí ela, amor, pode sair, vai ser uma bênção. Eu falei, amor, mas pode sair, significa que aquelas viagens, vai ficar tudo no estreito. E quando nós começamos a nos relacionar, eu estava no auge da tudo posso em mim mesmo. E agora eu vou chegar e falar que eu vou sair. E ela falou, eu te ajudo. Eu falei, vai. Então quer dizer que está tudo bonito. Eu falei, Deus, mas o custo de vida é muito alto, vai faltar. O tanto que eu devo, essas coisas que eu comprei, cartão, da loucura. Você confia ou não confia? Sabe o que eu fiz, irmão? Me joguei. Aí apareceram os anjos de Deus para me ajudar, sabe, depois. Eu queria pegar esse DVD, a capinha dele. O dia que chegou meu CD lá, eu larguei tudo, saí. Passei algumas dificuldades, sim, porque o custo de vida alto e eu saí no meio do barco, tinha alguns compromissos para cumprir ainda. E eu passei 3 meses assim, que eu falava, Deus, agora que eu larguei tudo e as pessoas da família, você não tem mais aquele ar de, agora eu sou não Zé Ninguém aqui na minha cidade, no interior. Mas buscando a Deus. Essa altura do campeonato, meu coração já não estava mais nas coisas do mundo, mas ele estava em Deus. Porque quando você se coloca com sinceridade na presença do Espírito Santo, Ele assume as rédeas da sua história. E esses dias eu recebi uma informação que nós estamos chegando a quase 100 mil cópias do meu CD. E eu não estou menosprezando o que eu vivi não, mas eu ficava lá atrás, vestidinho de preto, fazendo um back vocal legal, foi uma porta para mim, mas Deus falou, filho, é isso que eu tenho para você. Esses dias eu fui falar na igreja e eu falei, e botou minha cara preta bem grandona aqui. Sabe o que eu aprendi com isso tudo? Nada que você possa alcançar, nada que você possa ter, nenhum prazer que você possa viver, nenhum lugar que você possa chegar, nada que você tenha se compara a um instante com Ele. Diga para o seu irmão assim, nem toda riqueza de tudo que há se compara a um instante com Ele. Essa é a história do Thales, mas é a história do Alex, é a história do André, é a história do João, é a história da Maria, é a história... Em um momento da nossa vida nós falamos assim, mas se eu soltar isso, mas se eu largar isso eu vou perder. Deus te diz, solta que você não vai perder. O que eu tenho para você é a plenitude da promessa que eu fiz na sua vida um dia. E isso ninguém pode roubar. Isso ninguém pode roubar. E hoje, irmão, eu não sou um cara que negocia a bênção de Deus. Eu sou cheio de Deus, porque eu busco a Deus e eu ando com Ele, e ando o dia inteiro com Ele, e agarrado nele, junto. Não pode vacilar. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Diga aleluia. Quantos querem deixar aquilo que te impede de ser completamente de Deus? Fica de pé, fica de pé.
A palavra de Deus diz assim, ó, que os olhos do Senhor estão por toda a terra, para fazer-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Levanta sua mão e diga: o meu coração é totalmente de Deus. Diga de novo: meu coração é totalmente de Deus. Eu queria que você desse a mão para a pessoa que está aí do seu lado. Todo mundo de mão dada. Eu sinto falta da sua voz, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Meu pai, levanta suas mãos para ele e canta o mais forte que você puder, junto com o seu irmão. Canta. Eu vou. Eu quero da casa do meu e repousar tranquilo nos braços do meu pai. Meu pai, eu sinto falta na sua voz, Senhor. Canta para ele, diga, vai. Eu sinto falta. Me chamando pra entrar. Fala que tem saudade dele, irmão. Diz pra ele, diz. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Foi isso que eu disse para ele: pai, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu estou longe, mas eu não tenho para onde ir. Para onde é que eu vou, Senhor? Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho para onde ir. Fala que tem saudade dele bem forte, diz. De conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar para casa do pai. Levante as mãos e cante comigo. Eu vou. Se ele vai lá, subir, canta, ele vai lá. Eu quero. E repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais, mas para onde é que eu vou se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, meu Deus? Mas não tenho para onde ir. E você que está perdido, fala que está com saudade dele, deixa ele ouvir, vai, diz. De conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai,
do Pai. Cante o mais forte que você puder. Canta! Eu vou